Olá, tudo bem, pessoal? Eu voltei para fazer um vídeo voltado a uma questão que surgiu no primeiro vídeo do meu curso de pintura e desenho expressivo. Eu havia explicado que o curso visa desenvolver um desenho muito mais livre e pessoal, e não um desenho naturalista, não uma pintura naturalista, ou seja, a gente não vai ficar preocupado com a cópia da realidade, né? E eu falei que o advento da fotografia no início do século XIX foi uma das questões que mudou os rumos da pintura. Mas é óbvio que é muito mais complexo. Eu disse no primeiro vídeo que não era o advento da fotografia mudou os rumos da pintura, e sim que isso era uma das questões, né? Então eu voltei aqui para deixar um pouquinho mais claro sobre que outras questões também mudaram o rumo da pintura no século XIX, né? Então, no século XIX, quando a gente pensa em pintura acadêmica, esse termo pintura acadêmica é bastante conhecido. A gente estava falando da academia, que trabalhava com certos cânones, né? Então, são as regras da academia de pintura. Então, os alunos eles estudavam a partir desses cânones, dessas regras, né? De pintura. E existia, inclusive, uma hierarquia de gêneros das pinturas, né? Então, a pintura de natureza morta, por exemplo, ela não tinha um status de obra de arte como passou a ter depois com a modernidade, com os modernos, com o modernismo, né? Com as vanguardas modernas. O modernismo é uma resposta à modernidade. Modernidade é o mundo e suas mudanças, de modo geral, e o modernismo trata aí das vanguardas da arte, não só nas artes visuais, né? Na poesia, na literatura, na música e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte: as hierarquias de gênero da academia, ela, o trabalho de natureza morta era um trabalho de exercício. Os pintores usavam mais como um exercício, para exercitar as técnicas naturalistas e tudo mais. Então aqui eu peguei um exemplo de uma natureza morta acadêmica, né? E ao lado uma natureza morta impressionista, do Matisse, já de um impressionismo bem avançado. A natureza morta ela só ganha status de obra de arte realmente com os modernos, né? E aqui fica bem claro a técnica naturalista, né? Dessa natureza morta que pretende mostrar aí a natureza das coisas, da realidade e um trabalho impressionista moderno. Então, a primeira imagem é do Jean-Baptiste Chardin, de 1728, e uma natureza morta já do século XIX, indo para o final do século XIX, do Henri Matisse. Então, é uma comparação que eu fiz aí para mostrar uma acadêmica e uma moderna. Os salões de arte acadêmica, eles expunham os trabalhos que respeitavam essa hierarquia de gênero. A natureza morta era um simples exercício, e aí nessa hierarquia de gêneros, as pinturas importantes eram pinturas de imagens históricas, retratos da aristocracia e tudo mais, né? Aí eu escrevi aqui quais foram os motivos que levaram os pintores a romper com a academia e a pintar de um modo diferente, né? Então não foi só o advento da fotografia. A gente pode pensar que se a gente tem uma máquina fotográfica, eu não preciso mais copiar o mundo como ele é, eu posso fotografar. Mas isso, sem dúvida nenhuma, não é a única questão, né? Então eu escrevi aqui que a academia ela não acabou, muitos pintores continuaram expondo nos salões e pintando, seguindo aquelas regras, aqueles cânones, né? Acontece que alguns pintores, assim como intelectuais e poetas, influenciados pela mudança do mundo, pela modernidade, pensando em questões políticas e tudo mais, entenderam que a arte não poderia continuar da mesma forma, né? E esses pintores que então vão pensar a arte de um outro modo, rompendo com a academia, é o que a gente vai chamar de vanguarda, é a linha de frente do pensamento de uma época, né? Então, é a linha de frente da produção de conhecimento,
produção científica, artística, intelectual, né? Aqui eu peguei uma imagem que ela exemplifica como era um salão da academia, né? Um salão de arte acadêmica. Realmente era um amontoado de telas, né? Uma tela em cima da outra. Tinha salões onde você tinha as pinturas mais na altura dos olhos, mas de modo geral os salões eram esse amontoado. Tinha o pessoal ali, principalmente o pessoal da aristocracia, e aí aparecia um ou outro intelectual, enfim. Essa imagem é muito interessante porque ela é uma pintura sobre um salão de pintura, né? E aí, sobre o contexto dessa mudança dos rumos da pintura, que vai inaugurar aí o modernismo com a primeira escola moderna, que é o impressionismo, eu peguei o que a gente chama de Paris haussmanniana. Alguns falam Haussmann, outros falam Haussmann, né? Paris haussmanniana ou Paris haussmanniana. Haussmann foi um prefeito e urbanista que reformulou a cidade de Paris entre 1853 e 1870, a pedido de Napoleão III, que foi o sobrinho do famoso imperador Napoleão Bonaparte, né? Então, o Napoleão III foi o primeiro presidente da Segunda República Francesa e ele, inspirado na Inglaterra, num modelo de cidade que ele viu na Inglaterra, ele chama o Haussmann, esse prefeito e urbanista, para a reconstrução de Paris. A cidade de Paris, até então, ela era uma espécie de labirinto, ainda do período gótico, do final da Idade Média, que não tinha um planejamento urbano e voltado para questões sanitárias, tinha diversos problemas aí, né? Então foi pensado pelo Osman, ou Haussmann, um sistema de esgoto para controle de praga, parques públicos, uma estação de trem que chegava o trem ali no centro da cidade, os bulevares, né, aquelas grandes avenidas com jardim central, né? Uma das questões que influenciam muito no pensamento ali da época, em críticas, em arte e tudo mais, são as desapropriações, é uma história que a gente vê até hoje, né? As desapropriações das moradias das pessoas numa área mais central, e acabam sendo muitos expulsos para as áreas periféricas, né? Para se construir uma cidade mais bonita. E então, pequenos comerciantes e moradores vão sendo desapropriados e jogados para as periferias. E, enfim, são mudanças que vão acontecer aí com esse pensamento dessa nova cidade, dessa nova Paris, né? Aqui tem uma foto já de uma Paris haussmanniana, com as ruas, né? A distribuição do espaço já diferente, né? E aí tem o Walter Benjamin e o Charles Baudelaire, duas figuras emblemáticas dessa época aí, né? O Charles Baudelaire ele vai tratar, eu tenho um livro, quem quiser procurar, Flores do Mal, As Flores do Mal, do Baudelaire, ele vai tratar na sua poesia de uma angústia. O Baudelaire foi um crítico dessas mudanças da Paris, né? Foram diversas mudanças que trouxeram diversos temas para os artistas também, né? E o Charles Baudelaire trata de questões na poesia. O Walter Benjamin, ele teria se inspirado na poesia do Baudelaire para tratar de um personagem arquetípico da experiência moderna, que é o flaner, né? Essa figura do flaner, que seria o errante, o vadio, o caminhante, o observador, o cara que ele tá caminhando por essa cidade nova, e essa cidade que surgem diversas figuras novas e que começam a transitar de um modo incógnito, né? A gente sabe muito bem, quem mora num grande centro urbano, a gente caminha aí incógnito, ninguém sabe muito bem quem é quem ou o nome de quem. Começa a surgir
essa figura. E o Flaner, ele seria um ser que frui com toda essa novidade, né? Aqui eu peguei uma figura do Gustave Caillebotte, Dia Chuvoso em Paris, que mostra essa figura nova. Tem um cidadão aí de cartola, né? As cartolas elas fazem uma referência às indústrias, às chaminés das indústrias, né? Uma questão importante que foi muito retratada, principalmente pelo... Eu gosto muito do Camille Pissarro. O Camille Pissarro, ele tratou de um problema do campo, do campesinato, muitas vezes também sendo praticamente obrigado a largar a tua lavoura e trabalhar na indústria. Então, o Camille Pissarro mostra bastante as indústrias de um lado do rio, a cidade do outro lado, as chaminés, né, ali. Então, a industrialização, que é a grande questão da modernidade, ela vai refletir em diversas questões sociais, políticas e sociais, e isso vai aparecer nas pinturas. Então, tudo isso vai influenciar na pintura. Como eu disse, a fotografia é uma das questões. Nesse quadro aparece aí as figuras com a roupa da época e passeando e flanando aí pela cidade, né? Eu coloquei uma imagem da Olímpia do Edouard Manet, que é uma das pinturas consideradas como um marco na mudança, no rompimento da academia para uma arte moderna, né? O Edouard Manet aqui ele está incomodando a sociedade pelo fato de estar retratando o que seria uma cortesã, né? Esse lacinho no pescoço dela é um adereço típico ali na época das cortesãs, né? Das prostitutas. Então, isso é uma das questões da temática da pintura que incomodou o pessoal um pouquinho mais conservador, né? E tem uma outra questão também muito interessante que aparece em livros sobre essa pintura, que é o fato da pincelada do Manet já ser um pouquinho mais marcada. Existem linhas, se você observar a pintura, linhas um pouco mais marcadas que não era muito bem visto pelos acadêmicos. A pintura acadêmica ela tinha dentro da sua técnica apurada, naturalista, a ideia de ter uma pincelada velada, porque aquilo era para se parecer praticamente como uma fotografia. Então, no momento em que o Manet marca um pouco mais essa pincelada, ele também recebe críticas dizendo que a pintura estava mal feita e tudo mais, né? Então tem essa questão técnica e a questão temática da cortesã que colocam esse quadro como um prenúncio de rompimento com a academia. Essa pintura foi exposta em 1865, mas já havia outros trabalhos rompendo com o salão. Inclusive tem o famoso Salão dos Excluídos, né? Que é onde artistas que estavam pensando de uma forma não mais acadêmica foram participar desse Salão dos Excluídos, que inclusive acabou sendo incentivado e teve a ajuda do próprio Napoleão III, né? Para acontecer esse salão. Tem a pintura ao ar livre nesse contexto, em francês é en plein air. Eu peguei uma pintura do Camille Pissarro que mostra as indústrias, né, uma chaminé ali, numa área mais rural. A pintura em plein air, essa pintura ao ar livre, ela vai acontecer por um estímulo de ter mais temáticas acontecendo agora do lado de fora, né? Até então a pintura era indoor, né? A pintura acadêmica é indoor. E aí a gente está vendo uma pintura já feita na rua, porque a rua se tornou um grande atrativo para a pintura, né? E a pintura em plein air. Uma coisa que também facilitou a pintura em plein air foi a própria tecnologia das tintas, dos tubos de tinta, que dava para você trabalhar com mais praticidade, conservava melhor a tinta. Também essa parte técnica dos materiais estava evoluindo aí, né, nesse contexto. Aí eu venho aqui mostrar uma pintura pontilhista e uma pintura divisionista. A pontilhista do Georges Seurat é o Domingo,
é um domingo de tarde na Grande Jaté, na ilha da Grande Jaté, uma pintura muito famosa, e uma pintura do Paul Signac. O pontilhismo, ele é uma ideia que vai surgir dentro do impressionismo. O impressionismo, ele vai surgir com esses pintores que estão pintando ao ar livre e que eles estão pensando numa forma de, na pintura, capturar o momento. Assim como na fotografia você captura o momento rapidamente, o artista impressionista também está capturando o momento. Ele quer capturar aquele momento de luz, aquele momento de cor. Como você captura rapidamente na pintura um momento de luz, um momento de cor? Pintando rapidamente. E é por isso que você vai ver que as pinceladas impressionistas são muito rápidas. Se ele não pintar rapidamente, o sol vai mudando de posição, automaticamente as cores vão modificando, né? Então, o impressionista começa a pintar todo esse entorno que ele tem novo em volta da cidade borbulhando agora, e ele vai pintar rapidamente porque ele quer capturar esse momento de luz, esse momento de cor rapidamente. Os pontilhistas e os divisionistas, eles vão fazer uma pesquisa, e aí é um trabalho retiniano, ou seja, que se dá na retina. A pintura é um trabalho retiniano, mas no caso dos pontilhistas e dos divisionistas, é um trabalho extremamente retiniano, porque eles vão pesquisar como se dá o processo de capturação dessas cores pela retina. E é muito interessante que no pontilhismo e principalmente no divisionismo, eles vão colocar pontinhos ou tracinhos um ao lado do outro, por exemplo, com as cores primárias, e vão deixar com que o processo da luz e dessas cores chegarem na atmosfera até o seu olhar, esse processo vai fundir essas cores que eles colocaram próximas ali e você vai enxergar um resultado dessas cores que foram aproximadas. Então, pontinhos azuis e vermelhos próximos, eles vão perceber aí que o próprio olhar vai dar conta de fundir e de transformar no violeta, né? Então, tem questões de ótica muito interessantes dos pontilhistas e dos divisionistas, que vem aí num caminho iniciado aí pelos impressionistas, né? Pontilhismo e divisionismo é impressionismo, né? Aí eu trouxe uma imagem do Paul Cézanne. Paul Cézanne participou do Salão dos Excluídos, né? Junto com Manet, que também participou. O Paul Cézanne, ele é o precursor do cubismo. Ele vai geometrizando as formas, vai simplificando as formas, o que vai depois culminar com o Pablo Picasso e com Georges Braque na criação do que a gente chama de cubismo, né? Eu estou colocando aqui essa imagem do Paul Cézanne e agora eu coloco uma imagem do Picasso, porque eu vou chegar numa ideia de um crítico de arte chamado Clement Greenberg, que ele é norte-americano, ele está, depois disso, ele está no século XX pensando os rumos, esses rumos da pintura moderna, e ele faz uma análise que é muito específica dele, ele é um crítico de arte formalista, ele não é um historicista, então ele está olhando para como os artistas pintaram e não o porquê deles terem pintado assim ou assado, né? E o Clement Greenberg, ele vai ter uma ideia de que a pintura moderna, ela foi caminhando para uma planaridade. Ele acha que a pintura moderna, ela vai evidenciando cada vez mais o plano da pintura, ou seja, a tela e as tintas. E ela vai deixando de ter o interesse em se parecer com o mundo real, em ter a ilusão de profundidade. É uma ideia um pouquinho complexa para quem está começando a pensar em pintura, mas é muito interessante. Essa pintura, por exemplo, do expressionismo alemão, aí a gente já está falando de século XX, reparamos agora na tinta e na superfície dessa pintura, na planaridade, ou seja, na percepção que tudo acontece no plano bidimensional, no plano da tela.
E é aí que entra o Clement Greenberg, esse crítico de arte, que ele tinha a teoria da autonomia social da obra de arte. Ele achava que a obra de arte começou, que os artistas começaram a pensar a pintura enquanto pintura e não enquanto temática de uma questão social do entorno. Alguns historicistas vão discordar plenamente dele, vão dizer que a arte é sempre política e social, a arte sempre está tratando de algum entorno. E o Clement Greenberg ele tinha um olhar formalista, ele queria ver como o artista estava pintando. Então ele tem essa teoria da autonomia social da obra de arte, como se a obra de arte fosse se desligando do contexto social, e da planaridade. Me interessa aqui essa ideia dele de que a pintura caminhou por uma planaridade. E essa ideia realmente, se a gente analisar, ela me parece bastante verdadeira. E por que me importa? Me importa porque realmente ela vai deixando de se importar com uma cópia das coisas como elas são, com a profundidade, com as figuras parecendo ali a representar o mundo real, e ela começa a se tornar cada vez mais a marca da tinta numa superfície. Essa pintura, a gente consegue perceber isso nessa pintura. A pintura moderna, ela vai caminhando, então, para um sentido, segundo o Clement Greenberg, que ia culminar, que ia chegar no abstracionismo. O abstracionismo é onde você já não tem mais a figura, né? E não tem mais a ilusão da profundidade do mundo, da perspectiva, do que está longe, está perto. É como se tudo estivesse vindo para o primeiro plano, como se só existisse um plano. O Vassily Kandinsky, ele é o pai do abstracionismo. Essa pintura com mancha vermelha, ela mostra ali o quê? Você não tem figuras, você tem formas, cores, traços, né? Então você não tem ali uma bola, uma cadeira, uma mesa. Mas ainda você pode ter alguma insinuação disso aí. Muita gente fica procurando figura onde não tem, né? Por quê? Porque ainda ela pode remeter a alguma figura e tudo mais. Para o Clement Greenberg, é com o Jackson Pollock, no expressionismo abstrato, que você não tem mais essa referência a figuras e a profundidade, né? Então, eu coloquei aqui, se nas obras do Kandinsky ainda existia alguma ilusão de profundidade, assim como insinuação de figuras, é com o Pollock e a action painting, a pintura de ação, o Pollock ele colocava a tela no chão, pegava o pincel com uma tinta mais fluida e deixava o movimento do corpo pintar essa tela. Por isso, pintura de ação, é a ação do corpo pintando. E para o Clement Greenberg, para esse crítico, é nesse momento que a pintura atinge realmente esse caminho que ele dizia ser o caminho para a planaridade máxima. Tudo acontece no primeiro plano e você não tem mais a ilusão de profundidade de figura, porque para o Clement Greenberg, pintura é apenas tinta e superfície e é só isso que deve ser. Mas isso é uma ideia desse crítico, desse formalista. Quem quiser assistir o filme do Jackson Pollock, existe um ator que faz o papel do Jackson Pollock lá, né? Que faz o papel do Clement Greenberg. Quem faz o Jackson Pollock é o Ed Harris. E tem um ator que faz o papel desse crítico, que existiu de fato, né? E que era muito amigo do Jackson Pollock, pelo menos foi amigo dele durante um período, né? Eu acho que é isso. Eu quero terminar esse vídeo mostrando uma pintura do Almeida Júnior para falar de um acadêmico brasileiro, né? A gente só fala de arte europeia, né? O Almeida Júnior, ele nasce em Itu, no final do século XIX. Ele é um pintor acadêmico, foi um pintor acadêmico de temática regionalista, exaltava a cultura caipira. As obras dele são de uma palheta que traduz a luz e o calor de um modo belíssimo. Para quem quiser conhecer, essa obra e outras estão na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa aqui é o Caipira Picando Fumo, de 1893, e é um acadêmico. Depois eu vou fazer um vídeo aí, talvez, falando das pintoras modernas que vão romper com a academia aqui no Brasil.
cuja Anita Malfatti é a principal expoente, mas isso é para depois. Hoje eu queria falar um pouquinho do modernismo e das questões que influenciaram os pintores lá no surgimento do modernismo, principalmente em Paris. É isso, valeu, um abraço.